E aí, galera, hoje eu tô aqui com a Angel Lopes, ela que tá já há 7 anos na Austrália e trabalha aí com psicoterapia, ajudando brasileiros a entender melhor aí como é que é esse mundo de morar fora, né? Tentando clarear aí a mente deles que estão com quem tá com alguma dificuldade. Ela veio aqui no Bora Morar Fora para poder conversar com a gente. Angel, muito obrigada por fazer parte aqui do Bora Morar Fora. Obrigada a você, Thaís. O prazer é meu poder dividir um pouquinho minha experiência com vocês. Angel, me conta aqui, como é que foi a sua experiência para ir morar fora? Você que passou por essa transformação que hoje você tem ajudado tanta gente. Eu acho que como a maioria das pessoas, sonho de morar fora, fazer intercâmbio, mas não tive oportunidade. E aí depois já adulta, namorando, começamos a pensar juntos nessa possibilidade, começamos a olhar a Austrália, a gente olhou, na verdade a gente pensou em Canadá e Austrália, mas Canadá é muito frio, tá, vamos para a Austrália, mais próximo, e o nosso planejamento, nosso plano era sair dali a 2 anos, né, só que a gente começou a ficar tão empolgado que 1 ano depois a gente já estava aqui na Austrália, então a gente veio para estudar e acabou se apaixonando e fez todo o caminho, que é um caminho árduo, né? Não é tão fácil, mas que é possível, né, de fazer. E aí hoje somos cidadãos australianos. E, Angel, você teve alguma dificuldade nesse meio do seu caminho? Porque a gente sabe que morar fora não é uma coisa muito simples, né? Tem diversas dificuldades que as pessoas enfrentam. Você passou por essas dificuldades também? Qual foi a sua principal? Tive várias dificuldades, eu acho que a principal foi a língua, porque eu vim para cá e eu não falava inglês, né? Eu sabia inglês, mas eu não falava inglês. Então, eu era uma pessoa muito independente no Brasil e fui para uma situação já adulta, com 28 anos, onde eu tinha que pedir para o meu marido revisar todo o e-mail que eu mandava, eu não conseguia resolver problemas do dia a dia, não conseguia conversar com os novos amigos. Então, ao mesmo tempo que teve aquela fase inicial do encantamento, né, quando você chega num lugar novo, você está com maior gás, né, você quer que tudo dê certo, é maravilhoso o sentimento, mas ao mesmo tempo era um sentimento de frustração por não conseguir me comunicar, né? Então acho que esse, sem dúvida nenhuma, esse foi o maior desafio e acho que até hoje é um desafio, né? Porque você dominar uma língua é mais do que as palavras, né? É a cultura, o jeito de se expressar. Então acho que mesmo agora, quase depois de 7 anos, eu ainda tenho outros desafios com a língua, né? Eu acho que foi o principal, assim, tiveram outros desafios de trabalho, de saudade, né, de dúvida, de voltar ou não, são muitas questões, né, mas eu acho que a língua, para mim, de fato, porque a língua bate um pouco na autoestima também, né? Com certeza. Então... É impressionante você falar isso, porque até eu mesmo sinto, quando eu fui para o Japão, quando eu fui para a França, que o Ian fala francês, estava com os amigos, é muito difícil, você não consegue ser você, né? Você não consegue se expressar ali, você não consegue falar o que você está pensando, falar do jeito que você queria. Tem com certeza essa barreira, essas dificuldades que eu ficava assim, gente, eu ficava tão tímida, eu que já falo um pouquinho mais, eu ficava assim, acabou que não era eu, a gente perde um pouco a nossa personalidade, né, nesse... É engraçado você falar isso, porque a maioria dos imigrantes fala que tem uma outra personalidade falando essa nova língua. E é isso, as pessoas falavam isso para mim, eu achava estranho, né? Ainda mais sendo psicólogo. Como assim, outra personalidade? Você é a mesma pessoa e tal. E aí depois eu comecei a vivenciar isso mesmo, porque você tem um vocabulário que você tem que se expressar com aquele vocabulário, né? A gente não se dá conta do quanto a gente se mostra nas nossas palavras, no tom de voz, no jeito, né? Tem um não verbal muito grande, assim, dentro do nosso português, né? Nossa, E aí, quando você começa a falar outra língua, você fala assim, nossa, agora eu sou uma pessoa que falo frases simples, né? Porque meu vocabulário é reduzido. Ou eu não consigo fazer aquela piadinha, né? Eu sou engraçadinha, eu sempre faço uma piadinha, e aí em inglês ainda não sei fazer a piadinha, então você não é mais tão engraçadinha como antes. E isso vai mudando mesmo o jeito que as pessoas te conhecem, te veem, né?
Então, você tem que assumir essa nova persona até você conseguir, de novo, voltar, né? Ter um domínio para ser aquela pessoa de novo. Mas é engraçado você falar isso, que muita gente se sente assim, né? Uma nova pessoa. E eu tenho amigos que me vêm falando português, por exemplo, estou com meu marido falando, ou encontro algum grupo de brasileiros falando, e aí eu volto para falar com eles em português, e eles falam, nossa, parece outra pessoa, né? Diferente o tom de voz, e brasileiro, né? Tá sempre gesticulando e falando, né? Assim, e aqui não, as pessoas são mais sérias, contidas, né? Engraçado como a gente muda, né? Isso que você está falando, você muda. Até eles notam essa diferença, né? De você gesticular mais quando está falando em português e quando você está falando lá o inglês australiano, né? Você já é uma outra pessoa. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas é divertido, é um desafio, eu acho que é um desafio diário, mas é uma coisa gostosa também, né? Que você vai conquistando e é muito legal você olhar para trás e ver o caminho que você percorreu, né? Tem alguma dica que você gostaria de dar para as pessoas de como elas podem fazer para minimizar essas ansiedades de ir morar fora? Tanto para quem está indo agora, qual trabalho que ela pode fazer, como quem está passando por essas tormentas, né? Sim, eu acho que quem ainda está no Brasil pensando em vir, já decidiu que vem. Primeiro eu acho que se planejar, procurar alguém, de repente, que já tenha ido para trocar, né, ideias, experiências, mas alguém, de fato, que você possa conversar abertamente, porque se for uma pessoa longe ou que você vai trocar ali um inbox no Facebook, ela, de fato, só vai falar as coisas superficiais para você. Então, se você puder procurar uma pessoa que vai colocar para você as fases, né? Você pode se preparar para ela, porque são altos e baixos. Eu acho que como no Brasil, você está vivendo no Brasil, são altos e baixos, né? Só que no Brasil você tem uma rede de suporte muito maior para você enfrentar essas dificuldades. Então, acho que a primeira coisa eu acho que o planejamento ajuda muito a diminuir a ansiedade, planejamento prático mesmo da viagem. Diminui muito a ansiedade, você se sente um pouco mais no controle das coisas, né? E a outra coisa que eu falo muito para todo mundo antes de vir procura separar um tempo, assim, semanas antes de você vir, ou de repente um mês antes de você vir, para passar um tempo intenso com as pessoas que são importantes para você, né? Geralmente são familiares e amigos muito próximos, né? Porque você vai nos primeiros meses você não vai sentir falta, porque você tem muita coisa nova acontecendo, você quer viver intensamente, mas depois do terceiro mês você já começa uma oscilação, uma saudade, e se você passou esse tempo mais intenso com as pessoas, você tem uma lembrança boa, gostosa, de que você aproveitou o máximo com elas, e elas também, você deu um pouco isso para elas também, porque a família ela quer viver com a gente esses primeiros meses, né? Elas quer saber de tudo, quer que faça FaceTime todo dia, tal. E a gente não quer, porque a gente está vivendo as coisas, né? Tipo, ainda tem que chegar em casa e ligar e tal. Então, né, a família sente lá, parece que você um pouco desnaturado, assim. Então, se você usar esse tempo melhor com a família, então se organiza para que nas semanas anteriores de você viajar, você esteja com tudo prontinho e você possa intensamente ficar com a sua família. Por exemplo, eu passei 2 semanas na casa da minha... Eu morava no Rio e uma das minhas irmãs mora em Angra dos Reis. Eu fui 2 semanas e fiquei lá 2 semanas sem fazer nada com os meus sobrinhos, fazendo nada, absolutamente nada. Mas só para estar ali no dia a dia delas, porque eu sabia que eu ia sentir muita, muita falta, principalmente das crianças, né? Então, eu me permiti fazer isso, né? E é uma lembrança que eu tenho até hoje, quando eu tô com muita saudade deles, eu lembro o que a gente fez lá naquele dia e tal, então acho que ajuda bastante, assim, dá um conforto emocional. Nossa, com certeza. Eu vejo você falando aí essa parte de
você dedicar um tempo que realmente que coisa simples que a gente pode fazer e que coisa legal da gente pensar assim, poxa, é tudo a cabeça, né? A gente pensar, poxa, que legal, eu realmente me esforcei para fazer aquilo, eu vivi aquele momento intensamente. Então você fica com menos culpa, porque a culpa, ela pega, né? Ela pega muito. E a culpa, as pessoas falam muito assim, né? Eu tenho, nesses workshops que eu tenho dado, as pessoas falam assim, poxa, mas eu ouvi a minha vida inteira as pessoas falando, poxa, busca a sua felicidade, sabe? Vai com tudo, você tem que se encontrar na vida. E aí eu me encontrei fora do país. É onde eu sou feliz, eu não quero voltar para o Brasil, é onde eu me vejo, né, construindo a minha vida. Então, ok, resolvi essa parte, estou plena, feliz, né? E aí, só que essa felicidade, ela vem com o custo da culpa, né? Que é, nossa, mas a minha mãe, ou meu pai, meus irmãos, ou amigos, né? Muito próximos, ficaram lá, né? E eu estou perdendo a convivência com eles e tudo mais. Então, o imigrante, ele sempre vai ficar com esse sentimento dúbio. Eu não conheço, né? Eu conheço imigrantes aqui que estão aqui há 30 anos e Não. falam, não, realmente, um dia, não sei se eu vou voltar. Nossa, depois de 30 anos, né? Mas é constante para a gente, mas você aprende a conviver, fica mais calmo depois de um tempo. De fato, quando você encontra seu lugar, né? E hoje tem FaceTime, tem Skype, tem Zoom, você começa a usar essas ferramentas e ter uma relação virtual, né? Você consegue construir uma relação genuína, continuar uma relação genuína com a sua família, com os seus amigos, virtualmente, é possível. E, Angel, você falou muito dessa parte da família que eu achei interessante e essa parte de mostrar sempre a coisa boa no Facebook. Você acha que tem algum link, assim, as pessoas têm medo de mostrar para a família e para os amigos uma vida que não foi bem sucedida? Então, acho que talvez esteja incrustado na gente. Você acha que rola esse sentimento das pessoas de estar sofrendo, mas não estar mostrando, ou para não preocupar alguém, ou para não mostrar um fracasso, né? Vamos dizer assim. Total, acho que totalmente, assim. E isso, às vezes, agrava um pouco o que a pessoa está passando aqui, porque ela passa essa dificuldade sozinha. Se ela tivesse com uma dificuldade parecida no Brasil, de repente ela ia conversar com a irmã ou com o irmão, que sempre divide, ou até com a mãe ou com o pai, né? E aí, quando as pessoas vêm aqui, tem muito essa questão de eu não posso fracassar, né? Eu fiz uma mudança tão grande que eu não me permito o fracasso, né? E aí ela começa a passar essas dificuldades sozinhas, porque às vezes ela ainda não criou uma relação muito próxima com alguém aqui para dividir. E aí, poxa, vai ligar para casa para falar que tá mal. E as pessoas, de fato, que estão longe, não têm muito a dimensão do que acontece, né? Você, não tô conseguindo, eu tô mal nesse emprego aqui, eu quero outro emprego. Às vezes a mãe vai achar que é uma coisa muito maior do que ou às vezes vai achar uma besteira, né? É difícil um pouco. Se você não se abrir, né, for claramente sincero, as pessoas talvez vão ficar mais preocupadas, né? E aí você, numa de não querer preocupar ou de achar que as pessoas não vão entender, você não divide. Isso é bem comum mesmo, assim. Inclusive, eu tenho clientes, assim, que não querem de jeito nenhum que a família saiba que eles estão fazendo terapia, né? Porque, bom, se você está fazendo terapia, tem uma coisa errada, então volta para casa. Para que você vai ficar aí na Austrália sofrendo? Vem para casa, né? E a pessoa não quer voltar, ela está tentando resolver a situação. Claro. Sem dúvida. Não, e você falando dessa parte da família mesmo, eu tive uma amiga que ela trabalhou como faxineira na Austrália e quando a mãe dela foi e viu que ela estava trabalhando como faxineira, a mãe dela falou, isso não é vida. Então, uma vida que ela tinha que era boa, ela começou a construir uma preocupação nisso. E, gente, faxineira, né? Pelo amor de Deus, qualquer profissão é uma profissão, é maravilhosa, né? Você está contribuindo, você está ajudando de alguma forma. Mas a mãe tinha esse preconceito porque via ela
como uma grande diretora de uma empresa e aí saiu do Brasil para se tornar faxineira. Foi exatamente essa disrupção aí que você falou, de ter saído de uma coisa e que não existe. Realmente, as pessoas não gostam porque aí na Austrália e em outros países envolvidos, às vezes não existe o subemprego, né? Eles ganham tanto quanto, às vezes, um gerente de restaurante ganha tanto quanto um gerente analista, né? Então, acho que a diferença é muito grande, mas... Tá? Às vezes mais. Às vezes você sendo Oh, cleaner, né? Faxineira, você ganha mais do que trabalhar no office, né? Se você está ali no início da sua carreira. Então, assim, e a cultura, né? Eu acho que quando você se insere na cultura australiana, não tem mais esse valor que nós brasileiros temos de que ser faxineiro é uma atividade menor do que trabalhar num escritório, né? Então, assim, na verdade, essa menina devia estar pagando muito bem as contas dela, ela devia ter dias livres, porque o horário é flexível, ela devia ter uma rotina que ela podia ir à praia, ela podia ir ao cinema durante a semana, coisas que no Brasil é quase impossível da gente fazer, né? Assim, a gente trabalha muito, né, para ter uma vida boa, assim. Então, quer dizer, tem o choque cultural, tá vendo? O choque cultural às vezes não é seu, às vezes é da sua família. E você tem que lidar com isso, né? Reestruturar essa mensagem, e às vezes é muito difícil, né? Para a pessoa que não veio aqui e não viu, pensar igual. é verdade. E é uma pessoa que você ama, né? Uma pessoa que você tá ali falando com você, é uma pessoa que você respeita, né? Uma pessoa que você quer mostrar que você tá bem, vem para cá e fala uma coisa dessa. Eu senti um pouco dessa confusão mental e eu falei, meu Deus do céu. E aí é uma ajuda, né? Precisar de uma ajuda mesmo, de alguém para estender a mão e falar, não, calma aí, vem cá, né? E fazer um trabalho em cima disso legal. Por isso que eu achei assim tão interessante o seu trabalho. E quando eu vi o trabalho Project for Mind, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vem falar que não bora morar fora, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão vivendo, passando por dificuldades, sofrendo e não sabem como lidar com isso, não sabem como lidar com essa emoção, porque é muito difícil a gente buscar alguma solução pra gente, né? Então, tá aí uma mão amiga, né? Para quem estiver precisando. E, Angel, você sabe se tem alguma receita de bolo ou alguma dica que você possa dar para quem está passando por um momento desse? Além de pegar o telefone e te ligar, tem alguma dica que você possa falar para quem está ali naquele pânico, naquele desespero momentâneo? Olha, eu acho que tem várias pequenas coisas que você precisa fazer, né, para mudar assim o seu dia a dia, o mal-estar, né, que vem às vezes morando fora. O tricky, qual é a coisa difícil de você melhorar? Porque um dia você tá bem, porque acontecem muitas coisas legais, e no outro dia você volta, né, aquela ansiedade, enfim. Então, a vida é muito instável, né? Então, a ideia é você aprender a lidar com a instabilidade, né? Então, assim, eu sempre falo para todo mundo, eu sempre pergunto, o que você faz todo dia para cuidar da sua cabeça ou do seu coração, como você quiser chamar, né? Da sua saúde mental, da sua mente. O que você faz todos os dias para isso? E, Thaís, é incrível que as pessoas ficam assim, deixa eu pensar, ai, meu Deus, não sei o que eu faço. Então, muita gente faz exercício físico, cuida da alimentação, faz vários cursos, né, para melhorar a profissão e tudo mais, mas ela não tira 2 minutos do seu dia para olhar para si e fazer alguma coisa que vai ajudar, né, aquele dia a ser melhor. Então, tem várias pequenas coisas que você pode fazer. Então, exercícios de gratidão, por exemplo, né? Você pode terminar o seu dia ou começar o seu dia olhando para ele, vendo o que você pode agradecer. E eu não estou falando de espiritualidade necessariamente. Basta você só olhar o seu dia, que eu tenho certeza absoluta que você tem alguma coisa para agradecer, né? Isso, de fato, te dá um conforto maior, coloca o seu pé no chão de que as coisas estão andando sim, né? Exercício de mindfulness também, que
puxam para o presente, né? Então, você pode fazer uma meditação rápida, uma respiração, ou até mesmo na hora que você for tomar o seu café da manhã, toma o seu café da manhã intensamente, não toma o seu café da manhã olhando o Instagram ou respondendo mensagem, come aquela comida, dá aquele tempo para você. Então, são coisas pequenininhas que você pode fazer, que eu acho que são as mais importantes. Tem coisas grandes que você pode fazer para melhorar, mas as pequenininhas que sejam frequentes, diárias, elas sem dúvida vão ter um efeito no seu dia a dia. Então, cada um sabe aí o que faz para se sentir bem, é só botar no dia a dia, virar um hábito, né? Eu acho que essa é a maior dica, assim, é boba, é simples, é de graça e funciona. Nossa, Angel, incrível você falar disso. Eu acho, assim, eu estou praticando o exercício da gratidão esses dias, estou tentando botar pelo menos 3 coisas que eu sou grata no meu dia. E isso pode ser um banho quente um dia, pode ser uma cama boa, pode ser qualquer coisa. E isso eu vejo uma diferença mesmo, porque nesse mundo de morar fora, é muito difícil, tem muitas dificuldades nesse meio, mas se a gente só encarar as dificuldades e não ver o quanto a gente está avançando do jeito que você falou, que eu achei incrível, é realmente uma frustração. E não, tem muita coisa boa. E aqui eu falei de uma cama, de coisa, mas não, às vezes tem um passo do processo de visto, ou uma ligação que você fez para um amigo. Então, assim, realmente é fundamental fazer isso e tem me ajudado bastante, gente. Eu espero que ajude vocês também, porque esse exercício que ela falou é muito legal. Eu estou praticando, é rapidinho, você pega, escreve ali e você já sente assim, parece que vão passando os dias, você vai se sentindo mais aliviado, vai se sentindo melhor, porque você está vendo que as coisas estão melhorando, que tem coisas boas no meio de tanta tempestade, você para de tirar esse foco, né, grande no vitimismo, em se vitimizar, enfim, eu acho isso muito legal. Né? De que forma você tem ajudado os brasileiros que estão morando fora a minimizar essas dificuldades de uma barreira de uma nova língua, uma barreira de uma nova cultura? Como é que tem sido esse trabalho, esse seu projeto tão lindo? Fala um pouco dele aí pra gente. Então, o projeto se chama Project for Mind, né? Então, a ideia é poder dar suporte para imigrantes, né? Pela minha própria experiência, né, eu percebi que a gente passa algumas fases que se repetem para todo mundo. Algumas coisas que acontecem com os imigrantes vai acontecer basicamente com todo mundo. Questões emocionais, né, que eu estou falando. Que tem muito a ver com a questão do visto, né? Você sempre, se você quer morar num país, você depende do visto. Então, isso acaba tendo um reflexo emocional, porque você fica um pouco com a sua vida em stand-by até você conseguir esse visto, né? Tem a questão do trabalho, né? Nós brasileiros, a gente tem uma cultura onde a gente se realiza no trabalho, né? A nossa realização pessoal, ela passa pela realização do trabalho, o que é diferente na cultura australiana, tá? O que é interessante também, mas é diferente, eles têm uma outra visão disso. Trabalho, você faz seu trabalho, você ganha seu dinheiro para pagar as coisas, mas a vida, ela quase que começa depois do trabalho, né? Então, muita gente vai trabalhar às 7 da manhã e sai às 4 para poder ter mais tempo com a família ou para ir à praia e tal. Então, é um outro conceito legal até. Mas nós, brasileiros, temos muito isso, a questão do trabalho. E é muito comum você, como imigrante, começar com trabalhos que no Brasil a gente chama de subemprego. O pessoal odeia que fale essa palavra, mas para o pessoal do Brasil entender, né, seria o quê? Você trabalhar de faxineiro, você trabalhar na cozinha, você trabalhar de garçom. São trabalhos que pagam bem, porém você sempre fica naquela coisa, poxa, mas eu era gerente disso, eu era administrador, eu trabalhava no financeiro, eu era engenheiro, né? E você fica uma certa frustração. Então, além do visto, do trabalho, tem a própria questão da língua, né? Se você chegou no país sem o inglês ou o francês, o que quer que seja, dominando, você vai ter essas dificuldades que vão bater na sua autoestima. E a própria adaptação, né? A adaptação é tudo, assim, desde a comida, a roupa que você usa, as expressões que você fala, o jeito que você aborda as pessoas, assim, é um mundo, né? Existe um choque cultural, né? Pode ser mais sutil, mas sempre existe, né?
E também a questão da adaptação de você estar longe da sua família lá do Brasil, se você veio sozinho, ou mesmo eu que vim casada, ainda assim, né? A maior parte da família está lá. Então, são muitas questões que eu passei por todas essas fases. E enquanto eu fui passando por essas fases, eu fui vendo as questões psicológicas, né? Eu fui vendo ali os pensamentos catastróficos, distorcidos, né? A influência na autoestima e tudo mais. E aí eu falei, bom, na hora que eu me organizar também, né? Na minha vida de novo, poder trabalhar como psicoterapeuta de novo, esse é um projeto que eu quero botar para frente, porque as pessoas não falam disso. As pessoas estão sempre passando a imagem de que morar fora só tem coisa maravilhosa, e a gente usa, por exemplo, o Facebook para isso, para mostrar as praias, as viagens, que realmente é maravilhoso, né? Também ninguém vai ficar postando coisa ruim no Facebook. Mas essa é a imagem, né? Que só acontecem coisas maravilhosas. E as pessoas estão ali sofrendo, caladas, sozinhas, muitas vezes. Então, tem sido muito bom, porque eu tenho usado o Instagram para poder me comunicar com as pessoas, os stories, as pessoas mandam perguntas, eu respondo, eu faço, né, aquelas questions também, então tá muito legal o engajamento, muito legal mesmo, assim, e eu tô dando workshops, né, palestras curtas, focados para os estudantes brasileiros. E eu tenho meu consultório onde atendo muitos imigrantes, né? Então, a ideia é essa, dar suporte em todas essas fases e com essa experiência própria, né? Porque no Brasil eu trabalhei muitos anos, né? Mais de 6 anos como psicóloga clínica. Eu sou muito especializada em ansiedade e depressão. Mas eu tratava pessoas com todo o embasamento teórico, enfim, mas eu de fato não tinha passado por aquilo, eu nunca passei por um ataque de pânico, eu nunca passei por uma depressão, apesar de saber manejar todas as técnicas e a própria experiência de você ver as pessoas. Mas agora está sendo muito diferente, porque tudo que as pessoas falam para mim, eu sei exatamente o que elas passaram, porque eu passei por essa fase também. Então, está sendo bem bacana, é um outro lugar, né? Como terapeuta também, eu acho que ainda tem uma empatia maior ainda, né? E um retorno bacana, eu acho que as pessoas também se sentem acolhidas por isso, né? Porque tem muita gente que faz terapia por Skype, com psicólogo no Brasil, mas isso agora eu tenho ouvido muito. Poxa, você sabe exatamente o que eu estou passando, porque você passou por isso também, né? E as alternativas para resolver, para solucionar, eu tenho as minhas próprias que eu tentei, né? Também, o que deu certo, o que não deu certo. Então, tá bem bacana. Essa conexão é realmente muito importante, né? Porque você passou, você sabe de que forma, quais foram as vozes que você ouviu, o que veio martelando aí na sua cabeça. E quem quiser, Angel, te procurar, consegue uma consulta online com você? Consegue, com certeza. Eu trabalho, inclusive, com pessoas que estão na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou na Itália, sempre online, né? Quer dizer, eu estou em Perth, na Austrália, que eu tenho um consultório. Às vezes, até hoje em dia, tem a facilidade, assim, algumas pessoas até preferem, mesmo meus clientes de Perth, alguns querem fazer online, né? Acaba sendo mais prático. Então, sem problema algum. Angel, eu queria te agradecer muito por ter feito parte aqui do Bora Morar Fora. Vou trazê-la mais vezes, então coloquem suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a Angel, que a gente traz de novo depois e fala com ela, a gente faz uma outra entrevista. E quem quiser encontrar a Angel também, vou botar todos os contatos dela aqui embaixo, gente, que eu tô assim encantada com esse projeto que tem 4 pilares e que consegue atender a todas as pessoas no mundo online. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Então, fica aí a dica para todo mundo. Muito obrigada pela sua participação, Angel. Obrigada a você, Thaísa. Então, só para fechar, assim, eu acho que a palavra do imigrante ou de quem mora fora é resiliência, né? A gente precisa, nessas oscilações, nesses altos e baixos, se fortalecer para a gente viver intensamente, que eu acho que é uma oportunidade única, né? Transformadora. No final das contas, o saldo é sempre positivo. Então, se precisarem de ajuda, de suporte, eu estou disponível, até nas redes sociais também. Podem mandar perguntas que eu estou sempre respondendo.
Então, Obrigada, gente, o Instagram da Índia vai estar aqui embaixo também. Imagina, obrigada a você. Beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.